Olá, meus amigos. Estamos entrando aqui na lição número 2 da Escola Sabatina e os princípios fundamentais da aliança é o tema desta semana. O verso para memorizar diz: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. Irmãos, essa passagem, ela está dizendo aqui que nós devemos ter como aliado a Jeová, nosso Deus, que tem toda a terra e toda a terra será nossa. Aqui se referindo, para nosso caso, a nova terra, a terra renovada. Na lição de sábado, 3 de abril, nos fala que a lição desta semana ela é um resumo de todo o trimestre. Será examinada aqui as alianças, as primeiras alianças que aconteceram ali no Antigo Testamento, que foi no final ratificada no Calvário com o sangue de Jesus. Vamos estudar aqui a aliança que Deus fez com Noé, depois a aliança com Abraão e a aliança no Sinai, e finalmente a nova aliança. Tudo isso será estudado com mais profundidade nas próximas semanas. Essa semana aqui será apenas uma prévia do que será recapitulado de forma mais profunda. Domingo, 4 de abril, fala dos fundamentos da aliança. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Aqui Deus falando com Abraão em Gênesis 17, 2. Queridos, aliança significa, no Velho Testamento, muitas vezes, Berit. É aqui pronunciada 287 vezes no Antigo Testamento. Pode ser traduzida como testamento ou último desejo. A origem dela não é clara, mas passou a significar aquilo que une duas pessoas. É colocado aqui o exemplo do casamento. Assim, a aliança bíblica define um relacionamento ou um acordo. 3 aspectos são destacados aqui como elementos fundamentais da aliança. Primeiro, as promessas. Promessas com juramento. Vamos ler aqui Gálatas, capítulo 3, verso 16, que diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Outro aspecto é a obrigação. A obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Deuteronômio 4:13 nos faz refletir sobre este assunto. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 4, verso 13. Só um momentinho. Vamos ver aqui, capítulo 4, verso 13. Então, vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. O terceiro aspecto, meus irmãos, é Cristo e o plano da salvação eram o meio pelo qual a aliança, a obrigação da aliança de Deus foi finalmente cumprida. Então, como que no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós podemos cumprir a aliança com Deus? Porque nós não temos condições de cumprir. Pois é, Jesus Cristo, ele é esse meio. Ele é o intermediário que faz com que nós tenhamos a capacidade de estar aliado com o Senhor. A pergunta 1, ela pergunta, com base nesses elementos, como você vê esses fatores em ação em sua caminhada com o Senhor? Descreva como eles se manifestam em sua vida. Então, irmãos, aqui
No Antigo Testamento, o sistema de sacrifícios informava como o povo deveria se movimentar dentro dessa aliança. Eram os ritos, as penitências, e tudo isso eles encontravam o perdão para o pecado e a libertação da culpa. As bênçãos da aliança podiam, portanto, ser mantidas e o crescimento espiritual ele acontecia. Agora, há uma perguntinha para nós aqui na lição de domingo. Considerando quem é Deus e quem somos em comparação a Ele, que tipo de relacionamento essa aliança retratava? Irmãos, pense. Essa aliança é uma aliança desigual. Não da parte de Deus, mas porque nós não somos iguais a Deus depois do pecado. Porém, Deus, ele faz de tudo para manter a aliança conosco. Ele corre atrás de nós, ele vem atrás de nós, tanto que enviou seu Filho amado Jesus para manter firme essa aliança. Segunda-feira, 5 de abril, aliança com Noé. De Gênesis, capítulo 6, verso 18. Com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Irmãos, aqui Deus destruiu aquele povo por um dilúvio mundial. Mas veja que Deus não estava abandonando o mundo. Deus achou graça em Noé. E assim, ele deu continuidade àquele propósito que foi dado lá no início para Adão e Eva, quando eles desobedeceram. Como Deus que cumpria a aliança, o Senhor prometeu proteger os familiares do patriarca Noé que estivessem dispostos a viver em um relacionamento de compromisso com ele, que resultasse em obediência. A segunda pergunta diz: a aliança com Noé foi unilateral? Lembre-se de que uma aliança implica mais de uma parte. Noé teve que cumprir sua parte no acordo. Que lição aprendemos com isso? Irmãos, Deus declarou a Noé que haveria um dilúvio e que o mundo seria destruído. Mas fez um acordo com ele, no qual prometia salvar Noé e sua família. Veja só, os riscos aqui eram grandes se Deus não mantivesse parte na sua promessa. Então, qual era a parte do Noé? Noé deveria ser obediente, clamando ao povo, advertindo o povo e a cada dia batendo ali o martelo em construção daquela arca. A própria palavra de Deus, quando Deus disse que faria uma aliança com Noé, sugere uma intenção de honrar o que ele diz que será feito. A lição lembra aqui que não era uma declaração incerta. A palavra em si vem carregada de compromisso. Imagine que o Senhor tivesse dito a Noé: veja, o mundo terminará em um terrível dilúvio e eu posso salvá-lo. Enquanto isso, faça isso ou aquilo e depois veremos o que acontece, mas não estou dando nenhuma garantia. Essas declarações dificilmente vêm com o tipo de garantia e promessa encontradas na palavra aliança. Então aqui, irmãos, a aliança que Deus fez com Noé era uma aliança firme e forte. Assim é hoje. Deus, quando fala conosco, pelo menos a parte dele, temos a certeza que ele irá cumprir. Cabe a nós, com o poder dele mesmo, ele mesmo, através do seu Espírito, nos dá condições de cumprir a nossa parte. Ele tem todas as ferramentas para oferecer para nós. Irmãos, aqui no final da lição fala que alguns defendem que o dilúvio de Noé não foi mundial, mas local. E aí nos remete a Gênesis, capítulo 9, verso 15. Vamos dar uma lidazinha aqui em Gênesis 9, 15, que diz... Vamos lá, Gênesis 9, 15. Então, me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Irmãos, alguns dizem que foi local.
esse verso está dizendo que ele firmaria essa promessa da aliança de que todos os seres viventes de toda a carne não veriam mais um dilúvio destruir toda a face da terra. E olha o que a gente enxerga hoje. De lá para cá, não há relato em lugar nenhum de um dilúvio mundial. Deus cumpre suas promessas. Domingo. Terça-feira. Aliança com Abraão. De Gênesis 12, verso 3. Vamos aqui, irmãos. Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos para o verso 1 e 2 também. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Irmãos, aqui há várias promessas específicas para Abraão. Dentre as promessas, Deus disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O que isso significa? Sabia, querido, que você hoje está ouvindo essa lição, porque um dia, Abraão, sendo obediente ao Senhor, essa promessa chegou a mim e a você? Abraão creu, e esta fé que Abraão teve chegou como bênção até aqui, a você. Como as famílias foram abençoadas em Abraão. Vemos nessa promessa anterior a promessa do Messias. Sim, amados, foi pela fé e descendência de Abraão que o Messias veio. Deus prometeu entrar em um relacionamento íntimo e duradouro com Abraão, antes mesmo de usar qualquer linguagem que falasse sobre fazer uma. Deus prometeu entrar em um relacionamento íntimo e duradouro com ele, antes mesmo de. Deus prometeu entrar em um relacionamento íntimo e duradouro com ele, antes mesmo de usar qualquer linguagem que falasse sobre fazer uma aliança. Queridos, a lição destaca que Abraão recebeu uma única, porém difícil ordem. Sai da tua terra. E o que ele fez? Obedeceu pela fé. Não para tornar realidade as bênçãos prometidas. A obediência de Abraão foi resposta de fé ao relacionamento amoroso que Deus desejava que fosse estabelecido. Em outras palavras, Abraão já acreditava em Deus e confiava nele. Já tinha fé em suas promessas, pois, caso contrário, jamais teria deixado sua família e a terra de seus ancestrais. Amados, desde Adão, os descendentes dele transmitiam oralmente as verdades do Evangelho prometido no Éden. Abraão era um descendente que ouviu dessas promessas ali de seus pais, que ouviu de seus avós. Abraão creu no chamado do Senhor, porque ele já conhecia a fama maravilhosa do Deus libertador. Abraão, mesmo naquela época, revelou o relacionamento fundamental entre fé e obras. A lição destaca aqui, irmãos, que somos salvos pela fé. E da fé resulta obras de obediência. A promessa de salvação vem primeiro, em segunda vêm as obras. Embora não possa haver comunhão de aliança nem bênção sem obediência, essa obediência é a resposta de fé ao que Deus já fez. Essa fé ilustra o princípio de 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amigo, quando Deus chama você, você recebe a salvação, entende o valor da salvação, nasce um espírito grandioso de gratidão pelo que Deus faz por nós. Eu me lembro muito aqui o famoso texto de Efésios, capítulo 2. Vamos lá em capítulo 2 de Efésios, versos 8 a 10, que diz:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja aqui, irmãos, o princípio da graça salvadora, e que as obras não nos salvam. A salvação vem pela graça. Agora leiamos o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Agora, essa é a parte mais importante do verso. Para que você é criado agora em Cristo Jesus? Para que você é salvo pela graça de Jesus? Irmãos, está aqui a resposta. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando você é salvo por Jesus, Deus tem preparado boas obras para que você ande após o reconhecimento da salvação. De que maneira Gênesis 15:6 mostra o fundamento de todas as promessas da aliança? Vamos lá em Gênesis 15, verso 6, para a gente fechar aqui a lição de terça-feira. 15, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Querido, creia como Abraão fez. Aliança com Moisés, quarta-feira, 7 de abril. Leia Gênesis de 1 a 8 e responda estas perguntas. Êxodo 6, de 1 a 8, e responda a essas perguntas. Então, aqui, meus irmãos, na verdade, em Gênesis, Deus, ele disse a Moisés o seguinte: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. No verso 4, ele diz: também estabeleci a minha aliança com eles, aqui com Abraão, Isaque e Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo do Egito, e os levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, a aliança que Deus se refere aqui é a mesma que foi dada lá no passado a Abraão. Porque aqui estava o povo de Israel no Egito, que seria liberto para voltar para Canaã. Então, respondendo à pergunta número 6, o êxodo deveria ser um cumprimento da parte de Deus das promessas da aliança? Sim, com certeza. E que paralelo encontramos entre o que Deus prometeu ao povo em Êxodo 6, de 1 a 8, e o que ele prometeu a Noé antes do dilúvio? Irmãos, está aqui claramente. Quando Noé foi salvo na arca, ele estava num mundo de pecado e de destruição que poderia destruir a sua própria família. Ele estava preso naquele mundo que foi destruído pelo dilúvio. E depois que acabou o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, que não mais mandaria aquele dilúvio e que a promessa da libertação final seguiria até o fim. A lição destaca, irmãos, aqui, que em muitos aspectos, as principais ênfases da aliança com Abraão se relacionam em 3 pontos. 1, relacionamento especial de Deus com seu povo. 2, que eles seriam uma grande nação. E 3, era necessário obediência. Observe a ordem. O Senhor primeiramente salva Israel e então lhes dá sua lei para guardarem. A mesma ordem se dá no caso do Evangelho. Cristo primeiramente nos salva do pecado e então vive sua lei dentro de nós. Foi o que a gente acabou de ler aqui em Efésios, no capítulo 2, verso 8, irmãos. E fala justamente que pela graça sois salvos, não por obras. Aí no verso 10 diz que somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, Deus, ele nos salva e por gratidão, ele nos salva pela graça. E nós, agradecidos da sua relação.
Então, meus irmãos, aqui mostra que Deus quer. Então, queridos, aqui mostra que Deus quer se relacionar conosco. Quinta-feira, 8 de abril, nova aliança. A lição de quinta-feira, ela nos remete aqui a Jeremias 31, versos 31 a 33. Vamos ler? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, essa aliança aqui foi registrada no contexto do retorno dos israelitas do exílio e fala sobre as bênçãos que eles receberiam de Deus. Observe também nessa linguagem que Deus se refere a si mesmo como um esposo para o povo. Ele falou que escreveria a sua lei no coração do povo. E usando a linguagem da aliança abraâmica, diz que seria o Deus dele e eles seriam o seu povo. Aqui Deus continua dizendo que quer estar em aliança e relacionamento conosco. Assim como falou a Jeremias, fala para mim e para você também. A pergunta número 9 diz: compares Jeremias 31, 33 com Êxodo 6, 7, que detalha parte da aliança feita com Israel. Que elemento essencial aparece? Aqui diz que Deus queria ter um relacionamento especial com o seu povo. Irmãos, pede também para comparar aqui a lição, o verso 31, o capítulo de Jeremias 31, 34, com João 17, 3. Vamos aqui em João 17, verso 3. Diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No capítulo 31, 34 diz: Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Irmãos, vemos aqui em Jeremias alguns elementos. Os elementos da graça e da obediência. Deus perdoa os pecados do povo e o povo entra em relacionamento com Deus e Deus lhe concede sua graça. Como resultado, o povo simplesmente obedece. Primeiro vem a graça, depois vem a obediência. Não deve ser de maneira mecânica, não deve ser por hábito, mas puramente porque nós devemos conhecer ao nosso Deus, porque Ele nos conhece. Devemos amar, desejar servi-lo com boa consciência. Queridos, essa é a essência do relacionamento de aliança que o Senhor buscava com o seu povo e busca até hoje conosco. Como você entende a ideia de escrever a lei em nosso coração? Isso implica que a lei se torna subjetiva e pessoal, algo que possa ser interpretado e aplicado de acordo com as inclinações individuais do nosso coração. Irmãos, podemos viver a lei de Deus de acordo com a nossa vontade, nossos interesses, porque estamos salvos pela graça? Ou será que isso significa outra coisa? Finalmente, eu quero ler a passagem aqui de sexta-feira, 9 de abril, que está no Desejado de Todas as Ações, livro escrito pela irmã Ellen G. White, páginas 329 e 330. O jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. Então já ouvimos, irmãos, aqui falar no jugo, que é algo que é colocado sobre o pescoço, que dificulta a vida. Aqui é nos revelado que o jugo que nos liga ao serviço de Deus é a lei de Deus.
Sabemos o quanto, para o coração carnal, a lei de Deus, ela não é interessante. Mas vamos continuar. A grande lei de amor, revelada no Éden, proclamada no Sinai e na nova aliança escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues às nossas próprias tendências para ir exatamente aonde nos levasse nossa vontade, cairíamos nas fileiras de Satanás e nos tornaríamos possuidores de seus atributos. Portanto, Deus nos restringe à sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora. Queridos, a vontade de Deus é a lei de Deus. Essa lei de Deus, ela é digna, ela é elevada e ela é enobrecedora. Deus deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade, e ele declarou: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Meu irmão, que a lei do Senhor